Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Segunda-feira, começando a semana aí, depois de um final de semana sem jogo do Fogão, né? Atípico. A gente que justamente vai ter muitos jogos pela frente nos próximos 2 meses, aí uma maratona de jogos decisivos, inclusive, né? Especialmente os da Libertadores. Essa semana o Botafogo volta a campo na quarta-feira, diante do Boa Vista, lá em Saquarema, né? Então, uma semana importante aí do Botafogo, claro, visando, né, a outra semana, aí sim, a nossa estreia na Liberta, dia 3 de abril, diante do Júnior Barranquilla. Galera, antes de começar aí os assuntos, né, eu sei que o grande assunto ainda é, né, claro, a escolha do novo treinador do Botafogo. Vou falar já disso, tá? Os dois favoritaço, será que tem um terceiro nome aí correndo por fora? Eu já vou falar disso, mas antes eu queria falar um pouco da questão aí que foi abordada até nos últimos dias, né, do Botafogo ter conseguido a aprovação, né, do plano para pagamento das suas dívidas cíveis, né? Então, os gestores do Botafogo aqui, a notícia que o Fogão Net trouxe, orgulhosos, tá, de superar o que foi considerado um grande desafio. E, gente, mesmo sendo um assunto aí fora das quatro linhas, a importância disso, eu tenho falado aqui no canal, é muito grande, porque só o Botafogo, né, equacionando essa questão de, né, dívidas milionárias, poderá ser o Botafogo dos nossos sonhos. O Botafogo atual, hoje, né, já melhorou muito em 2 anos de SAF, mas não tem como uma empresa, né, que hoje o Botafogo é gerido dessa forma, dar certo se tiver credores, né? Muitos credores, enfim. Então, vamos lá. As dívidas cíveis do Botafogo ultrapassavam os 400 milhões de reais. É muita grana, né? Então, houve uma negociação e mais de 60%, que era o que era preciso, né? Desses credores aprovaram a forma de receber o dinheiro, né? Aquela velha história. Prefiro ter ali um passarinho na mão do que 2 voando, né? Então, o Botafogo vai pagar, mas vai pagar menos do que a dívida real, né? Mas é aquele negócio, ó, mas estou pagando agora, ou estou pagando em tantos meses, né? O Botafogo assume esse compromisso, tá? Então eu vou falar aqui as falas do vice-presidente executivo do Botafogo ao jornal Lance, tá? O senhor Jonas Marmelo, tá? Ele falou o seguinte, aspas para o Jonas: é um grande orgulho termos superado mais um desafio com sucesso. Após meses de negociações, conseguimos demonstrar a importância da aprovação da recuperação extrajudicial para a resolução dos passivos, né, as dívidas cíveis do Botafogo. Mais do que isso, conseguimos conquistar a confiança da maioria dos credores sobre o projeto e a visão da Eagle Holding, né, empresa do John Textor, para o Botafogo e a indústria do futebol no Brasil. Conquistas importantes como esta serão a base de um futuro ainda mais glorioso. É isso que eu estava falando, é sobre isso, né? O Botafogo aí resolvendo, né, uma grande parada, um nome aí que ficou marcante, né, entre ex-jogadores do Botafogo, e são muitos, né, que o Botafogo deve dinheiro, é do Rodrigo Beckham, né? Rodrigo Beckham virou ali um símbolo praticamente, né? E aí eu vou trazer para vocês as falas do Eduardo Iglesias, tá? Assessor especial do Botafogo. No caso do Rodrigo Beckham, existia uma chateação muito grande com o clube pela forma com que a relação havia sido conduzida nos últimos 23 anos. Gente, já faz 23 anos, ou seja, desde o início do século praticamente, que o Rodrigo Beckham saiu do Botafogo e o Botafogo vinha aí nesse embate, né, com o jogador. Então, um desgaste muito grande, né? Hoje, o Rodrigo é um torcedor do clube, um cara que ajuda sempre que é chamado, além de um amigo pessoal. Pode-se dizer que essa ferida aí foi cicatrizada. Hoje, essa relação de um cara que foi tão importante para o Botafogo, né? Foi realmente um jogador ali, naquele período, né, que era um ídolo, né? Dentro e fora de campo, e isso sem dúvida é mais um ponto positivo em todo esse processo, disse aí o Iglesias, beleza? Ao jornal Lance. Gente, a dívida total superava 443 milhões de reais, tá? Para o acordo sair era necessário, como eu disse, que pelo menos 60% dos credores dissessem, ó, beleza, a gente topa receber até, né, um pouco menos, em alguns casos até bastante menos, mas com datas específicas para esse recebimento, né? Então, o clube tem
três tipos, né, de modalidades de pagamento. Tem o pagamento à vista, tem o pagamento com 90% de desconto, esse pagamento à vista, né? Só reconstruindo a frase. O Botafogo, para algumas dessas empresas, os jogadores, enfim, ex-funcionários, vai pagar à vista, mas com desconto de 90%. A longo prazo, em 156 meses, aí o deságio é de 40%, tá? Ou então um valor fixo de R$20 mil para pagamento até 60 dias da homologação, quer dizer, dívidas aí menores, né? Então são três modalidades. Então, grande notícia do Fogão. Gente, eu já tinha trazido isso aqui para o canal, mas como saiu a matéria no Lance, achei importante da gente falar, porque às vezes a gente fica só olhando para o campo, né? Para contratações, time, técnico, né? E essa parte aí é fundamental para o Botafogo, né? Botafogo dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Ter sucesso. Galera, Botafogo ontem teve 2 bons resultados, tá? Dentro do futebol não profissional, logicamente. Então, o primeiro deles eu vou inverter aqui a ordem, né? Vou falar primeiro da garotada que está lá na Dallas Cup, depois eu falo das meninas, das mulheres gloriosas, né? Então, lá na Dallas Cup, o Botafogo estreou parada dura. Eu vou ver se eu acerto aqui a pronúncia do time, porque dinamarquês não é o meu forte. O Midtjylland, tá? Atual campeão da Dallas Cup, enfrentou o Botafogo. Os dinamarqueses abriram o placar e o Fogão foi lá e virou 2-1 de virada, tá? Jogo que, para quem não sabe, foi transmitido na Botafogo TV. Inclusive, todo esse campeonato lá da Dallas Cup com transmissão da Botafogo TV. Beleza? É importante a gente prestigiar a base, a garotada, né? Então foi 2-1 de virada lá no MoneyGram Soccer Park, lá em Dallas, né? Gols do David e Fabiano, beleza? Ainda teve o Lúcio, que foi expulso no segundo tempo. O juiz ali interpretou que ele estava fazendo cera, enfim. E o Fogão volta a campo já hoje, tá? Dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, até já rolou o jogo, tá? Meio-dia, na Botafogo TV, o Botafogo vai enfrentar a equipe mexicana do Santos Laguna, beleza? E aí amanhã, fecha às 8 da noite, tá? Horário, tô falando que sempre é horário do Brasil, 8 da noite diante do St. Louis City, tá? Então, fecha a participação no grupo. Botafogo começou muito bem, pé direito, 3 pontinhos. Quem sabe aí vencendo hoje, né, o Santos Laguna. O Botafogo já encaminha. A classificação é a seguinte: os 3 primeiros lugares do grupo se classificam e o melhor segundo. E aí vão ter os semifinalistas da Dallas Cup, beleza? Então vamos lá, galera. Agora sim, falar das gloriosas, né? Botafogo conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. A gente tinha estreado com a Ferroviária lá em Araraquara, tinha conseguido um bom resultado, 1-1. Aí em casa, no Newton Santos, perdemos para o Grêmio por 2-0. E agora a gente fez esse mesmo placar, agora ao nosso favor, 2-0 em cima do Palmeiras, né? Um grande time aí do futebol nacional, também no feminino. E foi um jogo ali bastante disputado. O Palmeiras teve um momento que foi superior na partida, mas o Botafogo resistiu bravamente, né? E deixa eu dar o crédito aqui para as autoras dos gols, né? Peraí, gente. O Botafogo abriu o placar, tá? Com a Kellen, tá? Fez 1-0, bonito gol. Ela passou pelas zagueiras antes de marcar. Aí o Palmeiras reagiu e o Botafogo desperdiçou alguns contra-ataques, mas depois fechou o placar. Já nos acréscimos, olha aí, Botafogo das Gloriosas também marcando nos acréscimos, com a Gabi Itacaré, tá? No cruzamento da Kellen. Ó, Kellen aí, um gol e uma assistência. Então, grande resultado. O Botafogo vai tentar agora a sua primeira vitória em casa, né? Diante do Real Brasília, na quinta-feira, 15 horas, tá? No Newton Santos. E quem está já projetando aí, né? De repente ir prestigiar, quinta-feira no Newton Santos, e depois o Botafogo volta ao estado de São Paulo para enfrentar o São Paulo Futebol Clube lá em Cotia, né? Onde São Paulo tem toda a parte ali, a base, né, do tricolor paulista. Aí é domingo que vem às 15 horas, beleza? Então é isso aí, galera. Parabéns aí para as gloriosas que conseguiram essa importante vitória e dá moral aí para a continuidade do campeonato. Falando ainda em futebol feminino, o Globo trouxe agora, há uns dias atrás, a notícia de que a Débora, quem é Débora? 13 anos,
A Débora, 13 anos de idade, da minha filha, tá? Filha do goleiraço Jefferson, né? Lenda viva do futebol alvinegro, né? Para muitos aí o melhor goleiro da história do Botafogo. Ó, botei polêmica aí no ar, né? Mas pelo menos da minha época, né? De jogadores que eu vi, eu acho que o Jefferson ali tá no nível, eu colocaria no nível do Wagner, né? Wagner também foi outro goleiro aí histórico dos últimos anos e com a conquista de 95, né? Não vou botar ali. Vocês decidem quem foi melhor, Wagner ou Jefferson, né? O Jefferson que chegou à seleção brasileira, disputou inclusive Copa do Mundo, né? Esteve no grupo, né, de 2014. Gente, a Débora tá lá nos Estados Unidos, claro, com o papai dela que tá morando lá na Flórida, e ela disse que já testou assim vários esportes, até futebol americano, não se adaptou muito e acabou que, né, no próprio futebol, ela foi testada ali como goleira, naturalmente. Ela tem 1,76, bem alta, né, para a idade, e ela está sendo, inclusive, treinada pelo pai, né? Ninguém melhor do que Jefferson. A escola, inclusive, chamou o Jefferson, né, para ser o treinador de goleiros lá das meninas. Então, a Débora aí se destacando, né, no futebol feminino, que lá nos Estados Unidos é muito levado a sério. A gente pode dizer que é o país aí, que é o celeiro, né, do futebol feminino. Inclusive, se a gente compara com o futebol masculino, o futebol feminino norte-americano está muito acima, né? Em termos de conquistas, nem se fala, mas também de adesão. As meninas norte-americanas curtem muito o soccer, né? Então, legal aí, boa sorte para Débora nessa matéria aí que o Globo trouxe, né? Falando aí do Jefferson, tá lá em Orlando, que é quase Brasil, né? Vamos lá, pessoal. Os comentaristas do Troca de Passes estão quebrando a cabeça, né? Mas isso aí vai ser a missão para o nosso novo treinador, né? Como montar o ataque do Botafogo, né? Ou pelo menos meio campo e ataque, com as voltas, né, do Luiz Henrique e do Jefinho. O Luiz Henrique, maior contratação da história, e o Jefinho, né, se veio, tudo bem, sem custos para o Botafogo, mas também vinha sendo o grande nome no início da temporada, né? Até ter a lesão, né? E o Júnior Santos, que normalmente, né, seria a reserva do Luiz Henrique, tá voando, o grande destaque do Botafogo até aqui, artilheiraço histórico aí da Libertadores, né, para o Botafogo, 12 gols. Então é óbvio que os comentaristas foram unânimes dizer que não dá para sacar o Júnior Santos, seria um absurdo, um sacrilégio tirar o Jacaré do time. Então talvez deslocar o Luiz Henrique para a esquerda. E aí a gente lembra que além do próprio Jefinho também tem o Savarino. Savarino que, aliás, ontem disputou o segundo amistoso pela Venezuela, né? Foi lá em Houston, no Texas. O amistoso acabou 0-0 entre Venezuela e Guatemala. O Jefferson Savarino atuou durante 45 minutos. Foi bem, foi melhor do que o primeiro jogo, né? Até porque ele atuou mais justamente pela ponta esquerda, né? Posição que ele vem atuando no Botafogo. Na primeira partida ele fez ali mais a posição que muita gente pede, aliás, do Savarino, né, que seria no lugar do Eduardo. E, inclusive, voltando à troca de passes, foi sugerido também isso, que o Eduardo talvez fosse o titular, que hoje, porque não dá para jogar todo mundo, né? Pelo menos começar jogando não dá. Talvez fosse o titular que poderia ter a vaga ameaçada, no caso do Savarino, passar a exercer essa função ali do 10, né? Lembrando que também tem o Oscar Romero aí, que recém-chegado, né? Que também vai dar mais uma dor de cabeça para o novo treinador que chegar, ou não, né? Será que fica Fábio Matias? Mas é isso, então o Botafogo com muitas opções. O que fica nítido para mim é que essa galera toda, quem tiver bem, obviamente, vai jogar, né? O futebol hoje mudou muito com as 5 substituições, então é para mexer mesmo. Então o Botafogo vai usufruir, né, dessas opções, dessas grandes opções. É assim que a gente espera, né? Como se dizia antigamente, né, uma boa dor de cabeça para o técnico, né? Tantas opções aí para poucas vagas, né? O Savarino naturalmente já está retornando ao Brasil para estar à disposição do Fábio Matias aí, quem sabe, para o jogo de quarta-feira, beleza? Galera, vamos falar de treinador, né? Já estou quase 15 minutos aqui, eu sei que é o que vocês querem saber. Ontem, na verdade, na madrugada de sábado para domingo, ali 3 da manhã, surgiu essa notícia do jornal AS, né, em relação ao Kik Setien, e ao longo do dia foram mudando, assim, né? Saiu uma notícia de que o Kik era
o técnico que estava mais próximo de fechar, depois sai a notícia de que as negociações nem tinham começado, depois sai a notícia de que o Kik está bem encaminhado, conversas avançadas, né? Inclusive o jornal Sport lá da Espanha disse isso, conversas avançadas entre Botafogo e o Kik Setien, mas a gente sabe que tem o nome também do português Pedro Martins. Então, um espanhol e um português aí na briga. Uma possibilidade de um terceiro nome sempre existe, já que o Botafogo está tratando isso aí com, né, enfim, tentando não vazar nomes, né, mas até o próprio TF, Fabiano Bandeira, estão acreditando, apostando aí num terceiro nome, né. Difícil dizer nesse momento. O que a gente pode falar um pouco é sobre o perfil desses treinadores que estão aí sendo apontados, né, que, enfim... Então, como eu digo, né, a pastinha ali de cada um está em cima da mesa do Textor, né? A vantagem aí do Kik, né, é que ele está disponível, né, está desempregado desde que saiu do Vidia Real, né? Fez um bom trabalho lá, aliás, fez um bom trabalho. A gente tem que entender o seguinte, que na Espanha, especificamente, né, existe um domínio amplo, né, todo mundo sabe disso, de Barcelona, de Real Madrid, Atlético de Madrid de vez em quando faz uma graça. Então, para essas equipes menores conquistarem algo, é praticamente impossível, talvez uma Copa do Rei, eventualmente, né, se Real e Barça cochilarem, né, e Atlético de Madrid. Então, assim, mas o Kik Setien não tem títulos na carreira e é um treinador de 65 anos, né. Questão da idade, gente, é tudo muito relativo, né? O Felipão fez um ótimo trabalho ano passado no Galo, né? Com 75, 10 anos a mais, né? Então a gente pode ver pelo lado positivo de ser um técnico muito vivido, muito experiente, né? E que talvez esteja animado aí com uma oportunidade, né? Porque seria a primeira oportunidade fora da Espanha. Na verdade, ele dirigiu a Goiânia Equatorial, né? Acho que foi isso. Não conta muito, né? Não conta muito, mas ele fez toda a carreira dele na Espanha, né? Sempre com equipes pequenas. Depois ele fez um ótimo trabalho no Real Betis, que aí sim credenciou ele a ser contratado pelo Barcelona, né? Pelo Barça. No Barça ele ficou ali cerca de 8 meses. Vamos contextualizar, gente. Esses 8 meses foi durante aquela época, né? Que a gente sabe, complicada em 2020. Foram 25 jogos com o Barcelona e, obviamente, até por estar à frente do Barcelona, foi o melhor percentual dele de aproveitamento ali, na casa de 60 e poucos % de aproveitamento, né, de vitórias e empates. Quando ele teve em equipes menores, já ficou entre 40% e 50% de aproveitamento. Só que o Barcelona daquela época estava uma bagunça, né? Estava em crise por todo lado e culminou, claro, com aquela derrota acachapante de 8-2 8-2 para o Bayern de Munique, né? E ele foi demitido logo depois disso. Outra crítica que o trabalho do Kik recebe é a gestão de vestiário, tá? Então esse aí seria um problema, talvez, porque no próprio Barcelona, até com o Lionel Messi, o Kik, né, não bateu ali o santo, né? Teve discussão. Talvez uma das explicações para isso não seja nem a questão do gênio, né, da personalidade do técnico, mas ele é um técnico que, por característica, por ser muito conhecedor tático, né, um expert em tática, né, e isso até que fez o Barcelona se interessar por ele, ele mexe muito na equipe, tá? Ele muda muito a escalação. Eu até ouvi o Calçade falando ontem na ESPN, um depoimento do ex-jogador Joaquim, né, sobre o Kik, lembrando, né, uma frase curiosa, engraçada, que o pessoal devia achar que o Kik fumava alguma coisa antes de vir com a escalação. Claro, brincando, né, de tanto que ele mexe nos times, né, e isso aí talvez seja, eu estou supondo, né, que seja a fonte ali do desgaste dele no vestiário. Então a gente sabe que o Botafogo hoje recuperou o bom vestiário, o bom clima com o Fábio Matias. Obviamente que não é uma característica que a gente quer ter, né, um clima ruim ali de vestiário. Vamos ver, mas a vantagem, claro, do Kik está animado com o projeto do Botafogo, tem vontade de vir para o Brasil, né, encarar esse desafio aí do calendário maluco, né, louco aí, cheio de jogos, porque ele já está aí um tempinho
sem trabalhar. Ele quase, no final do ano passado, fechou com uma equipe, aliás, com o Besiktas da Turquia, teve próximo de fechar com o Besiktas. Mundo árabe ali também fez sondagens sobre o Kik Setien. Olhando pelo lado positivo, né? Como eu falei, ele é um grande conhecedor tático, fã do tic-tac, né? de posse de bola, ofensividade, que é justamente o perfil que o Textor procura no novo treinador. Então, sempre vão ter pontos favoráveis e pontos negativos. Torcida do Botafogo eu vejo dividida em relação ao nome dele, né? Muita gente justamente cobrando essa questão dele não ter títulos, né, na carreira. Por outro lado, eu ouvi uma notícia de que a torcida, acho que a torcida está carente, né, quer logo que saia esse nome do treinador. Então muita gente postou lá nas redes sociais do Kik, dando mensagens de boas-vindas, venha para o Fogão, venha ser feliz no Fogão, aquele tipo de mensagem, né, que rola sempre, né, com foguinho, bandeira do Brasil, enfim. Vamos falar do Pedro Martins, né? O Pedro Martins é um pouco mais jovem, né, em relação ao Kik, e fala português, naturalmente, né? Então, é difícil mensurar, né? O espanhol, muitos jogadores do Botafogo ou são, né, ou falam espanhol porque são de países sul-americanos, ou passaram já pela Espanha, né? Caso recente do John, acho que o Danilo também jogou na Espanha, enfim, não preciso nem dizer, o Damian Soares é uruguaio e foi jogar na Espanha, então assim, acho que o espanhol não chegaria a ser um problema, né? Mas, obviamente, que um técnico português facilita um pouco a comunicação. Pedro Martins, ele tem uma carreira, aí sim, com títulos, tá? Inclusive, ele é tricampeão lá na Grécia, no Olympiacos, é o grande trabalho dele, e que tornou ele um dos grandes nomes da história do Olympiacos, tá? Lá no futebol grego. E o futebol grego, se não está na prateleira de Espanha, né, que o Kik tem grande experiência, pelo menos dá para dizer que é um futebol ali de segunda ou terceira prateleira do futebol europeu, né? Então o Pedro Martins foi tricampeão por lá, também tem um perfil de técnico tático e também ofensivo, posse de bola, assim como foi traçado, né, esse perfil aí pelo John Textor, né, reforçado pelo Tyler Arruda também, em recente entrevista lá no Paraguai, beleza? A situação do Pedro Martins é um pouco diferente pelo seguinte: ele tem um contrato até o meio do ano com o Al Gharafa, do Catar, né? Tem uma multa de 10 milhões de reais, tá? E ele é um técnico que vem com a sua comissão técnica toda pronta, tá? Ele já traz consigo a comissão técnica. Já o Kik tem a vantagem, né? Aí a gente pode dizer de que, além dele estar livre aí no mercado, ele não traz a comissão técnica. Então o Botafogo poderia encaixar, talvez até o próprio Fábio Matias ali, como um auxiliar, né? Acho que seria importante, acho que seria uma solução interessante aí para fazer essa transição. Lembrando, um técnico que vai chegar, né, sem conhecimento, ou pouco conhecimento do futebol brasileiro e do elenco do Fogão, beleza? Mas falando em conhecimento, mais um ponto aí favorável para o Pedro Martins. Ele chegou a dirigir o Tiquinho Soares, tá? Não foi por muito tempo, mas eles têm uma boa relação. Depois até o Tiquinho, acho que foi quando foi jogar, não sei se foi na China, também o Pedro Martins contactou, enfim, eles têm uma boa relação. Tanto é que se você entra nas redes sociais do Pedro Martins, você vê que tem umas curtidas lá do Tiquinho. Então isso aí, né, não quer dizer muita coisa, mas já é alguma coisa, né? E é isso, galera. Basicamente, deixa eu ver se tem alguma notícia bombástica de última hora. Botafogo anuncia técnico, né? Tá desse jeito, né? Às vezes a gente grava o vídeo e em seguida já sai uma novidade, mas por hora, realmente, como eu botei na thumb, Kik Setien ou Pedro Martins, os preferidos, favoritos aí do Textor, e a gente espera que essa semana seja realmente a semana decisiva, que o Botafogo feche com um desses treinadores, ou quem sabe um terceiro nome, e que venha logo, já que tá começando Libertadores, falta pouquíssimo tempo, né? Mais 10 dias praticamente, nem isso, para a nossa estreia na Liberta, beleza, galera? Deixa seu like, comenta aí embaixo a sua preferência, se você curte esses nomes, se você sugere outro nome. Gente, sem Vanderlei Luxemburgo, por favor. Com todo respeito ao Lucha, mas a gente sabe que o Textor está procurando um técnico aí de perfil europeu, beleza? Tamo junto, aquele abraço, Fogão, ótima semana aí para todos nós.